Hoje, em mais uma mensagem sobre as mulheres da Bíblia, nós vamos falar sobre duas mulheres que escolheram temer a Deus do que temer a homens e através disso foram honradas. Hoje eu vou ler Êxodo capítulo 1, a partir do versículo 15, do verso 15 ao verso 17, e diz assim: E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá, e disse: Quando ajudardes no parto das hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservavam os meninos com vida. José morre, os anos se passam, se levanta um faraó que não conhecia a história de José, nem a história do povo hebreu. E o povo hebreu crescia cada vez mais. E com medo de os israelitas se tornar mais fortes do que o povo egípcio, faraó decide escravizar o povo de Deus. Mas em vez do povo se enfraquecer, os israelitas se multiplicavam e cresciam cada vez mais. Então faraó determina a morte de todo recém-nascido menino. Faraó ordena, como lemos aqui, que as parteiras hebreias matassem todo recém-nascido menino. Mas como nós também lemos, nós vimos que as parteiras, duas mulheres chamadas Sifrá e Puá, não obedecem à ordem do rei. O verso 17 diz: As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito. Antes, conservaram os meninos com vida. Perceba que o que fez as parteiras terem a coragem de desobedecer ao rei e manter os meninos com vida foi o temor ao Senhor. Entenda, temer a Deus sempre vai nos dar ousadia. Temer a Deus nos leva para o lugar onde é necessário ter a ousadia de fazer o que agrada ao Senhor. Temer a Deus muitas vezes vai nos colocar contra a parede, vai nos levar para um beco sem saída. Temer a Deus vai requerer de nós uma ousadia. E essa ousadia não é opção, é necessidade para aqueles que escolheram temer ao Senhor. O temor ao Senhor nos leva a fazer escolhas direcionadas pelo Senhor. O temor ao Senhor nos leva a andar debaixo do querer do Senhor. E é necessário coragem para temer a Deus, pois quem o teme sabe que vai ter momentos na nossa vida que nós vamos desagradar pessoas. Quem o teme sabe que muitas vezes aquilo que precisamos fazer e que agrada ao Senhor pode nos trazer consequências, porque nos posicionamos de acordo com o querer de Deus e não do querer dos homens. Portanto, o temor ao Senhor determina a quem nós vamos servir. Perceba que o temor ao Senhor das parteiras fez com que elas escolhessem a quem elas iriam obedecer. O temor ao Senhor que havia no coração das parteiras fez com que elas decidissem que não iriam obedecer à ordem de Faraó. Por isso, hoje, o Senhor, através desse vídeo, dessa mensagem, através da vida dessas duas mulheres, o Senhor vem nos falar: temer a Deus nos dá ousadia de enfrentar quem é maior do que nós. Temer a Deus nos faz resistir quem é mais forte do que nós. Nós preferimos declarar guerras a homens do que se opor a uma vontade do Senhor. O temor ao Senhor nos dá forças para fazer a vontade dele, mesmo quando os poderosos se opõem a nós. Entenda, as parteiras, elas não estavam se opondo a qualquer pessoa, mas elas estavam se opondo a Faraó. E quem eram elas diante de Faraó? Elas eram apenas parteiras, mulheres que decidiram desafiar uma autoridade máxima de uma nação. Aos olhos humanos, elas eram pequenas demais e jamais poderiam se opor a uma ordem do rei. Entretanto, nós podemos ser pequenas diante de homens, mas o temor de Deus que há dentro de nós nos faz ser reconhecidas pelo Senhor. O temor a Deus fez com que as parteiras fossem reconhecidas. E hoje Deus nos ensina, é melhor ter o nosso nome reconhecido no céu do que ter um reconhecimento humano por causa de medo. Portanto, podemos não ter
tanta autoridade terrena, ou seja, podemos não exercer cargo de autoridade, pode ser que a gente não exerça nenhum cargo de influência, podemos ser os menores da nossa casa, os menores no trabalho, na escola, ministério. Entretanto, o temor a Deus nos garante autoridade espiritual para resistir às determinações vindas do inimigo. O temor ao Senhor não diz respeito à natureza humana, mas diz respeito ao mundo espiritual. Faraó poderia ter autoridade em sua nação, poderia ter um nome em sua nação. Faraó poderia ser respeitado em sua nação, temido em sua nação. Mas Deus é a autoridade dos céus e da terra, que honra e exalta aqueles que temem primeiramente a Ele e que não se curvam a uma ordem que desagrada ao Senhor. Havia uma autoridade física, natural, humana sobre a vida das parteiras e elas poderiam ter obedecido a essa autoridade. O medo da morte, o medo da rejeição, o medo das retaliações, o medo de desrespeitar uma autoridade poderia fazer com que as parteiras decidissem cumprir a vontade de Faraó. O simples fato de serem subordinadas a Faraó poderia ser usado como desculpa por elas, para que elas matassem os recém-nascidos. Entretanto, havia um temor, e o temor ao Senhor as levou com ousadia a não obedecer ao rei, arriscando a própria vida. Diante da possibilidade de perder relacionamento, de perder cargos, de perder status, diante da possibilidade de desagradar pessoas que talvez até amamos ou respeitamos, diante da possibilidade de perder um emprego, diante da possibilidade de ter consequências desagradáveis ao tomar um posicionamento que Deus requer de nós, é o temor a Deus que nos dará a coragem necessária de obedecer a Ele. Diante de desgastes emocionais, diante de decepcionar pessoas com quem temos vínculos emocionais, sentimentais ou até mesmo vínculos profissionais, é o temor ao Senhor que nos impulsiona a fazer a vontade de Deus. E o Espírito Santo ministra sobre nós que há recompensas para aqueles que temem a Deus. A palavra fala que por temerem ao Senhor, Deus fez bem às parteiras e lhes constituiu família. Os versículos 20 e 21 de Êxodo 1 diz: portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, Ele estabeleceu-lhes casa. Como as parteiras temeram a Deus, Deus estabeleceu-lhes casas. A recompensa de agradar a Deus, a recompensa de agir no temor ao Senhor é muito melhor do que viver uma vida onde a conveniência de não desagradar pessoas, a conveniência de não querer assumir as consequências nos leva a desobedecer a Deus. Salmos 112:1 diz: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Prosperidade e riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. A recompensa para quem teme ao Senhor. As parteiras foram abençoadas porque não se intimidaram com o rei, mas antes temeram ao Senhor. E nós também seremos abençoadas se antes temermos ao Senhor e nos posicionarmos na sua vontade. Que através da vida dessas duas mulheres, que talvez nem tinham um grande nome, não tinham um grande cargo, não tinham um grande status na sua geração, que a vida dessas mulheres possam nos influenciar, possam nos inspirar a também permanecer no temor ao Senhor e fazer a vontade do nosso Deus.